tarde, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as intenções da Santa Missa de hoje, dia 27 de outubro, que é o 20º domingo do tempo comum, são pela saúde de Alisson dos Santos de Oliveira, Nadégia Lói, Eduardo Castro, Maria Rita, Eliette, Amanda Nascimento, Elcio Farias, Irajá Pereira e por todos os enfermos da comunidade. No ano da oração, no mês da missão, do 30º domingo do tempo comum, celebramos em mais este domingo a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Davi, cumpridor das promessas feitas aos nossos pais e de tudo que os profetas anunciaram. Por ele, podemos retornar ao Pai, seguindo seu caminho mediante a fé. Bendigamos ao Senhor e oferecendo no altar o pão e o vinho, como ele nos mandou, unamos ao sacrifício do nosso sumo e eterno sacerdote, por nós e pelo mundo inteiro. Meus irmãos, vamos oferecer que estamos de pé, vamos diante. Buscai constantemente a sua face. Salmo 104. Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta santa celebração da Eucaristia, rezando pelas nossas intenções
oferecendo a Deus as nossas atividades, para que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor. Rezemos pelas nossas intenções, oferecendo a Deus as nossas atividades, rezando pelas nossas intenções, neste 30º domingo do tempo comum. Queremos agradecer a presença, a participação. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Todos nós somos pecadores, necessitados da misericórdia do Pai. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos com alegria o Glória a Deus nas alturas.
fidelidade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos jovens, nós vamos ouvir a liturgia da palavra. Liturgia da palavra. Pela fé, nossos olhos são abertos, a fim de que enxerguemos a grande verdade. Deus nos ama e em seu Filho Jesus Cristo nos oferece a salvação prometida há muito tempo e agora levada à plenitude. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve instituir esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Desse modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem:
tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Meus irmãos, com muita alegria ficamos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? O cego respondeu: Que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos jovens que nos assiste nesta transmissão, nesta gravação, desta Santa Missa do Dia do Senhor, o 30º domingo do tempo comum, dia 27 de outubro. Nós estamos no encerramento do mês missionário, mês das missões, em que a Igreja nos convida a dar testemunho de Cristo, que a nossa fé seja vivida, vivenciada com missionariedade. É muito importante que a dimensão missionária esteja sempre presente na nossa caminhada com o Senhor, com Jesus e com Maria. É muito importante que nós saibamos dar testemunho de Cristo com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos posicionamentos diante das situações na família, no convívio, com os irmãos em geral, que nós saibamos
transmitir Jesus, transmitir a espiritualidade cristã nas nossas ações, ou seja, a palavra de Deus sendo vivenciada de forma prática nas nossas ações. É o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, que nos inspira, e é muito importante que nós não guardemos a palavra de Deus somente para nós mesmos, mas é importante o desejo, o anseio, para que as pessoas possam também ter a oportunidade de ouvir, de escutar e de conhecer esta palavra de Deus que nós vivenciamos para a salvação das almas, para que o nosso povo se arrependa dos seus pecados e se convertam a Deus e tenham essa experiência da misericórdia do Senhor, que quer que todos se salvem e que ninguém se perca. Nós estamos no encerramento do mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida, a imagem da Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição, que foi encontrada no Rio Paraíba do Sul em 1717 e nos convida à oração do terço, a rezar os mistérios do terço pelo Brasil, pelo nosso Brasil, para que Nossa Senhora, a devoção, a veneração que temos para com Maria Santíssima, nos ajude a intensificar, a aprofundar a nossa adoração a Deus, a nossa adoração a Jesus, o seu Filho. Maria é a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Meus irmãos e irmãs, também que a nossa devoção mariana esteja sempre presente na nossa caminhada. A semente foi lançada, a semente da conscientização do povo para uma vida missionária, a semente para uma conscientização do povo a aumentar a devoção a Nossa Senhora, que aconteceu neste mês de outubro, e que com certeza provoque em nós, acarrete em nós uma mudança de vida, uma conversão maior para Deus, né? Para nossa santificação, para nossa salvação. É um cuidado que precisamos ter para com o nosso espírito, para com a nossa alma, porque Jesus, Ele quer que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Queridos jovens, queridos irmãos que nos assistem neste vídeo, o Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Jesus curou um cego mendigo que estava sentado à beira do caminho. Ele não enxergava, ele não conseguia enxergar. Jesus saiu da cidade de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande multidão seguia a Jesus. Ou seja, havia uma grande movimentação. O cego, sentado no caminho, ele percebeu que Jesus estava por perto, ele percebeu que Jesus estava próximo, por causa da movimentação da multidão, né? Então, ele percebeu que havia uma multidão, uma movimentação, e ele então gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O cego, ele sabia da importância de Jesus, ele sabia quem era Jesus. Jesus, filho de Davi, né? Tem piedade de mim. Ele reconheceu a sua limitação. O cego, ele admite a sua fragilidade, ele admite a sua situação difícil e penosa,
que ele estava passando. Ele estava mendigando, ele não conseguia enxergar, por isso não conseguia trabalhar. Ele estava numa situação de indigência e ele reconheceu esta sua fragilidade. Por isso ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Como vimos também na parábola que Jesus contou, a parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu rezava: Senhor, muito obrigado, porque eu sigo os teus preceitos, eu não sou como eles, pobres pecadores. E o publicano rezava: Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou pecador, sou necessitado da tua misericórdia. A oração que agradou a Deus não foi a oração do fariseu, foi a oração do publicano, um pagão. Foi a oração de um pagão que reconheceu sua fragilidade, que admitiu seus limites, suas misérias, e se percebeu indigno diante da grandeza de Deus. Ele então faz esta oração com humildade. Por isso, a oração do publicano, tende piedade de mim, porque sou pecador, foi a oração que agradou a Deus, como víamos na parábola do fariseu e do publicano, que Jesus inclusive conta aos seus discípulos. Voltando aqui na cura do cego, o cego era filho de Timeu, Bartimeu. Na língua hebraica, a palavra Bart significa filho, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. O termo Bart significa filho, ou seja, Bartimeu, filho de Timeu. Ele era mendigo, estava cego, sentado à beira do caminho. Ele reconhece a sua miséria, reconhece a sua indigência, reconhece a situação difícil que ele estava e pede a Jesus: Senhor, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi. Ele estava gritando, era um pedido de ajuda, era um pedido de socorro. Senhor, socorre-me. Senhor, ajuda-me. Ele tem confiança do que Jesus pode realizar na vida dele, Então Bartimeu, ele tinha essa confiança do que Jesus é capaz de realizar na sua vida. E muitos repreendiam, como o mendigo, eles repreendiam o mendigo cego, para que ele se calasse, para que ele parasse de gritar, mas ele gritava mais ainda, ou seja, ele foi insistente, ele insistia, ele foi persistente. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus ouviu o grito, ouviu o clamor daquele cego Bartimeu, Ele ouviu o grito. Diante daquela multidão, Jesus, ele percebeu, ele identificou um grito, um pedido de ajuda, um pedido de socorro, como vários doentes faziam: Senhor, se queres, tu podes curar-me, Então vemos aqui que aqueles que estavam mandando o mendigo se calar, eles então chamam o cego, dizendo: levanta-te, coragem, Jesus te chama. Então o cego, sem conseguir enxergar, jogou o manto no chão, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? Não foi uma pergunta fechada. Você quer voltar a enxergar? Você quer mais alguma coisa? Não. Foi uma pergunta aberta. O que queres que eu te faça? Ou seja, qualquer
Jesus está disposto a realizar o milagre. Ele não coloca limite no que ele quer realizar na vida de Bartimeu. Por isso ele faz esta pergunta aberta: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. O cego chamou Jesus de mestre. Certamente ele tinha ouvido falar dos ensinamentos de Jesus, das parábolas que Jesus contava, a parábola do semeador, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, dos trabalhadores da vinha, da videira, a parábola do semeador, as diversas parábolas que Jesus contava, a parábola do filho pródigo. Então vemos Jesus que realiza sinais, milagres e prodígios, como a cura dos doentes, em que o próprio doente pede pela sua cura. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Ele próprio suplicava pela sua própria cura, o próprio doente rezando pela sua saúde, pelo seu restabelecimento, pela sua recuperação. E era um motivo justo, era um propósito justo diante de Deus, e louvável, e justo, e digno, o desejo de Bartimeu poder enxergar, poder ver, pois ele não podia, por exemplo, meditar o livro da lei, ele não podia ler o livro da Torá na sinagoga, porque ele era cego, ele não conseguia ler. Logo, ele não conseguia meditar o livro da lei. Ele ouvia, ele escutava a leitura, ele escutava o ensinamento, mas ele não lia, porque ele não enxergava. E ao ver, ele poderá assim aprender a ler, ele poderá fazer a meditação, ele poderá fazer a oração, a meditação, a oração através da leitura. Muitas vezes nós temos a palavra de Deus dentro da nossa casa, muitas vezes nós, apesar de algumas limitações da nossa visão, por causa da idade, o avanço da idade, podemos ter alguma limitação na visão, na leitura, mas nós ainda enxergamos, temos a palavra de Deus, temos o sentido da visão, e muitas vezes não paramos para fazer a leitura, ou porque estamos preocupados com os afazeres, ou porque colocamos outras coisas como prioridade, alguma situação, compromisso é mais urgente para resolver, a própria comunidade ou sociedade que nos cobra um compromisso ou outro, seja na família, o marido, a esposa, os filhos também, com prova, com estudo, com estágio, com trabalho. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de parar um pouco para a leitura orante da Palavra de Deus e agradecermos ao Senhor, agradecermos a Deus, porque temos saúde, porque temos o alimento na nossa mesa, porque temos um livro para ler, no caso, o Santo Livro, a Palavra de Deus, em que Deus se revela para nós. E se nós podemos enxergar, perceber a natureza, olhar as cores da natureza, olhar as cores dos prédios, das árvores, das flores, isto é vida, é o dom da vida que Deus nos deu. Podemos ter uma limitação ou outra na visão, mas nós ainda enxergamos. É a visão sensorial,
o sentido, né? Nós sabemos que temos 5 sentidos: o olfato, o tato, a audição, a visão, né? Temos os sentidos, né? O olfato, a visão, o tato, o paladar, né? A visão. A visão nos ajuda a perceber o que está ao nosso redor. Por isso que nós não caímos num buraco quando caminhamos, porque enxergamos o que está à nossa frente. Só se nós nos distrairmos. Se estivermos distraídos, podemos tropeçar e cair. Por isso que Jesus fala: orai e vigiai, né? Para não cairmos em tentação, para nós não tropeçarmos no pecado. Digo isto porque a cegueira, na palavra de Deus, tem um significado: é falta de orientação espiritual, né? O secularismo, o ateísmo, o agnosticismo, né? Visão de mundo completamente diferente da visão cristã, né? Uma visão ateísta, uma visão de mundo materialista, uma visão de mundo totalmente relativizado, uma ausência de oração, uma ausência de meditação. A felicidade é atribuída somente no dinheiro, nas coisas materiais. O ateísmo não deixa de ser uma cegueira, pois a pessoa ainda não conhece a Deus, ainda não conhece profundamente a palavra de Deus, ainda não conhece o que é o catolicismo, o que é o cristianismo, qual é o significado, o verdadeiro significado de ser cristão, de seguir a Deus, de amar a Deus. A pessoa vive sob a influência da vida secular, o paganismo, o ateísmo, o agnosticismo. Por isso, a pessoa não consegue agir conforme a vontade de Deus. Ela vai agir conforme os critérios do mundo, vai agir conforme o mundo age, né? Não como Deus age. É uma cegueira, é uma forma de cegueira. A pessoa não enxerga, né? Jesus como centro da nossa vida, né? A pessoa não conhece esta história do Cristo que foi crucificado, essa história sagrada do Cristo crucificado que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Muitos ainda não conhecem a fundo este acontecimento, que é um acontecimento salvífico para a nossa salvação. É a manifestação da misericórdia de Deus. E muitos não o conhecem, muitos não sabem da importância deste fato, né? Que é o mistério pascal de Cristo, né? É uma forma de cegueira. Então a pessoa permanece no pecado, permanece afastada de Deus, sem a graça de Deus, né? Vivendo conforme a sua própria vontade, conforme os seus próprios critérios humanos, né? Sem uma referência religiosa, sem uma referência espiritual. O pior cego é aquele que não quer aceitar Jesus. O pior cego é aquele que não quer acreditar em Deus. Por exemplo, o agnosticismo. O agnosticismo, além dele não crer na existência de Deus, ele não quer acreditar em Deus. Ele sequer pronuncia o nome de Deus. O ateu, ele também não professa a fé em Deus,
mas ele ainda aceita citar o nome de Deus. Se Deus quiser, estarei lá. Se Deus quiser, eu vou fazer esse trabalho amanhã. O ateu, ele ainda aceita citar o nome de Deus, mesmo que ele não professe a fé. Mas o agnóstico não. O agnóstico, ele sequer tolera o nome de Deus. É mais profunda ainda a situação. Então vemos que é uma cegueira que a pessoa tem. Um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no buraco. Imagina uma pessoa assim, numa liderança, num cargo público, né? Como que a comunidade, o ser humano vai ser tratado. Ao passo que, com a fé cristã, com a palavra de Deus, nós adquirimos um olhar mais profundo, nós adquirimos um olhar maior, né? Um olhar da sabedoria de Deus, à luz da sabedoria de Deus, à luz do entendimento, à luz da compreensão, à luz da compaixão, à luz da profundidade, saindo da superficialidade, pois a cegueira espiritual, o desconhecimento da vida espiritual nos torna cegos, né? Ou seja, enxergamos pouco na superficialidade. E a palavra de Deus quer nos libertar desta cegueira, assim como Jesus libertou Bartimeu da sua cegueira, dizendo: vai, a tua fé te curou. A fé em Deus, meus irmãos e irmãs, nos dá uma visão mais aguçada, nos dá uma visão mais nítida, a clareza do que enxergamos, a clareza do que vimos. As coisas se tornam mais claras, o discernimento se torna mais evidente, porque saímos da superficialidade. Então, na medida em que nós lemos a palavra de Deus, meditamos o Evangelho do dia, por exemplo, os nossos olhos se abrem. É como se colocasse uma lente aos nossos olhos, em que nós percebemos a que ponto nós chegamos nessa mentalidade pagã. A que ponto nós chegamos? A inversão de valores, a mentira, o rancor, o ódio, as guerras, o adultério, a ganância, né? A violência, o ponto a que nós chegamos por causa da cegueira espiritual. E a palavra de Deus nos ajuda a perceber esta realidade com clareza e saber discernir, né? Saber evitar o mal e fazer o bem, como diz o livro de Provérbios: evita o mal e faz o bem. Então, meus irmãos e irmãs, o cego Bartimeu, ele passou a enxergar. A tua fé te curou. Ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Agora, o cego, que não é mais cego, Bartimeu, ele se ajunta à multidão para seguir Jesus. Ele se ajunta aos demais discípulos para seguir Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, então vemos como que é necessário nós buscarmos a Deus, buscar o conhecimento de Deus, né? Pois o conhecimento liberta. O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento de Bartimeu, de que Jesus é o filho de Davi. O conhecimento de Bartimeu, de que ele tem suas misérias e que o filho de Davi pode salvá-lo das suas misérias. O
libertou, né, da cegueira. Né? Será que nós estamos na nossa oração gritando: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim? Nós que somos pecadores, nós que somos inconstantes, nós que somos imperfeitos, nós com as nossas impaciências, com as nossas incongruências, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com as nossas incredulidades ou desânimo em um momento ou outro. Será que nós rezamos, clamamos: Senhor, tende piedade de mim? Como nós rezamos, e de fato rezamos, né, no ato penitencial. Confessemos os nossos pecados. Pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos: Senhor, tende piedade de nós, porque somos pecadores. Nós precisamos suplicar a Deus, né? Jesus, tende piedade de mim. É confiar na misericórdia de Deus, que a misericórdia do Senhor é muito maior do que os nossos pecados. A misericórdia de Deus é muito maior. Onde houve o pecado, muito maior é a misericórdia. Mas isto não significa que nós podemos descuidar da vigilância. Deus vai me perdoar mesmo? Eu vou lá, cometo um erro, uma falta, um equívoco, depois eu procuro o perdão de Deus, né, e volto para a graça de Deus, né? A confiança na misericórdia não significa a perda da vigilância. Deus é misericordioso, então eu posso pecar, eu posso cometer faltas e falhas, porque Deus vai me perdoar. Eu me arrependo, peço perdão e recomeço a caminhada. Não, precisamos lutar contra o pecado. Precisamos rezar diariamente, reservar um horário da nossa vida para a oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todo aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Então precisamos estar sempre vigilantes na oração. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então, meus irmãos e irmãs, é assim que nós passamos a enxergar o mundo com os olhos de Deus, com os olhos da fé, sendo configurados a Cristo, num processo de santificação, num caminho de santidade, num caminho que leva ao reino de Deus, uma vida nova em Cristo. É assim que nós ressuscitamos para Deus, deixando para trás as trevas do pecado e passando a viver na luz de Deus, na luz da presença de Deus. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós e pelo Brasil, e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Cantemos juntos, bem bonito, este cântico de louvor. Cantemos juntos.
Então vamos rezar juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus, que deu a vista ao cego Bartimeu, também dá nova luz às nossas vidas. Iluminados pela sua palavra salvadora, supliquemos ao Pai, dizendo: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo Papa, pelos bispos e por todo o clero, para que não desanime diante das fraquezas, mas tenha coragem de continuar seguindo a Cristo, que continuamente o chama. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos missionários e missionárias, especialmente os que estão longe de sua pátria, para que, imitando Jesus, seja um ponte entre Deus e todos aqueles que o procuram, de coração sincero. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que sofrem de cegueira, em especial a cegueira espiritual e moral, para que sejam iluminados por aqueles que é a fonte da luz inextingível e possam ter suas vidas transformadas. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que, curados pelo Senhor e enxergando as maravilhas de sua salvação, possamos iluminar o mundo com o nosso testemunho. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela saúde dos nossos irmãos que nos pedem orações, pela saúde de Eduardo Castro, Maria Rita, Eliette, Amanda, Nelson, Ubirassara e por todos os enfermos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, ouvi compassivo as nossas preces e concedei-nos sempre a vossa graça, para que enxerguemos as maravilhas do vosso amor e as proclamemos a todos os povos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos oferecer a Deus a nossa vida. A você que nos assiste, quiser contribuir com a sua oferta através do Pix, do QR Code, agradecemos a sua generosidade. Cantemos juntos o canto das ofertas. Caridade,
nós vos pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos. A nossa celebração seja, antes de tudo, para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Pai das misericórdias e Deus fiel, hoje nos deste vosso Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e os pobres, os doentes e pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamemos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor, como outrora aos discípulos de Emaús. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito vosso Filho presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor, pela paixão e morte de cruz. Vós o fizeste entrar na glória da ressurreição e o colocaste à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai com bondade a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que nos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una no vosso amor. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Dom Morani, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo que adquiristes para vós. Confirmai na unidade da vossa Igreja. Abri os nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, enquanto o exemplo e o mandamento de Cristo, vossa Igreja seja testemunha viva da verdade, da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime com uma nova esperança. Ajudai-nos a criar uma dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. concedei, Senhor, a luz eterna. Concedei-nos também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos de Deus, saudai-vos com um gesto de paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Queridos irmãos, agradeçamos a Deus pela presença de Jesus em nossa vida. O Salmo 19 diz assim: nós nos alegraremos na vossa salvação, e no nome do nosso Deus exultaremos. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plenitude, em plena posse do mistério que agora em ritos celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, podemos ficar sentados, ritos finais, vivência. A compaixão de Jesus alcança todas as pessoas. Sua missão é reunir a todos, sobretudo aqueles que são postos de lado. Hoje, ele curou um cego e o reintegrou. Nesta semana, procuremos iluminar com a luz de Cristo aqueles que se encontram na escuridão e mostremos o caminho da salvação, que é Jesus. Então, meus irmãos, na sexta-feira, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, cuja liturgia passa para o domingo seguinte. O próximo domingo será a solenidade de Todos os Santos, dia 1º, sexta-feira, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. A missa será às 9 horas da manhã, hoje está celebrando na sexta-feira, missa do Sagrado Coração de Jesus, às 9 horas da manhã. Tá? Pelo dia 2 de novembro, sábado, haverá missa de hora em hora no cemitério, nos cemitérios. Eu vou celebrar no cemitério de Campo Grande, no dia 2 de novembro, sábado, às 10h30 da manhã. Então vamos precisar de leitores do Ministério de Música, para participar. A liturgia deste horário, a escala é por paróquia. Então a nossa paróquia será às 10h30, a missa no cemitério de Campo Grande. Aqui na igreja, a missa será no horário habitual, de sábado, às 18h30. Tá? Então, às 18h30, nós vamos celebrar por todos os falecidos com a cor roxa, o roxo, no sábado, dia 2 de novembro. Então, quem quiser escrever no caderno o nome dos familiares falecidos, já pode escrever, precisa deixar o caderno ali na mesa para as pessoas irem anotando os nomes dos seus familiares falecidos, para nós celebrar na intenção no sábado, no dia 2 de novembro. Tá? Então, a missa aqui na igreja será às 18h30 e no domingo às 17 horas, celebrando a solenidade de Todos os Santos com a cor branca, A gente vai olhar lá o folheto também, se vai ser no tempo comum, se a solenidade passa para o domingo seguinte, Então, meus irmãos, quero agradecer a presença, a participação nesta Santa Missa. As inscrições estão abertas para o Crisma, para quem é maior de 15 anos, que ainda não foi crismado, que ainda não recebeu a primeira comunhão, quem ainda não é batizado, pode se inscrever para a catequese de adultos na Pastoral do Crisma. Os encontros acontecem aos domingos, das 10 horas da manhã até 11h30. Quero agradecer a presença,
a participação nesta Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. Cantemos juntos, bem bonito, o canto de consagração a Nossa Senhora. Vamos nos consagrar a Maria. Minha Senhora. Nossa Senhora Aparecida, viva a padroeira do Brasil, viva Jesus Cristo, viva! Padre vai dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ó Deus de toda consolação, disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda os dons da sua bênção. Amém. Sempre vos liberte de toda aflição e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A todos, uma semana abençoada.